O Senhor quer te saciar por completo. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós iremos refletir na mensagem que está lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21, que vai falar da primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez, né, para estar alimentando aquela multidão. Confesso para vocês que eu já tinha lido essa passagem antes, né, até mesmo fazendo devocional, e eu havia visto somente como mais um dos milagres que Jesus fez, mais uma multiplicação, manifestação do seu poder, algo poderoso que ele fez para aquela multidão. Eu ainda não havia visto dessa forma que Jesus alimentou eles espiritualmente, mas também queria que eles saíssem de lá alimentados fisicamente também. Ou seja, Jesus queria alimentá-los por completo. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Os discípulos de Jesus, vendo que já era chegada a tarde, que a hora já era avançada, falaram para Jesus para que ele despedisse a multidão, para que elas fossem pelas aldeias em busca de alimento. Mas Jesus não queria que eles fossem embora sem que antes eles comessem algo. Jesus já havia proporcionado para eles o alimento espiritual, mas Jesus também queria que eles saíssem dali saciados fisicamente. E o que eu tô querendo dizer para vocês? É que às vezes a gente se preocupa tanto somente com o alimento físico, com o que nós vamos comer fisicamente. Nós não nos preocupamos tanto com o nosso espírito, nós não nos preocupamos tanto em nos alimentarmos da palavra, que o mais importante. Não estou dizendo que a gente tem que passar fome, não é isso que eu quero dizer para vocês. Que eu quero dizer para vocês que a gente tem que se alimentar da palavra. Jesus quer que a gente se alimente da palavra dele, que a gente venha conhecê-lo, que a gente se alimente fisicamente com o alimento que ele nos proporciona todos os dias, ainda que não seja da maneira que a gente quer, e espiritualmente também com a sua palavra. Jesus, ele jamais vai alimentar somente o seu espiritual e deixar o seu físico sem alimento, porque ele sabe que assim você não vai conseguir caminhar, o seu corpo físico vai desfalecer se ele não tiver o alimento. Então é por isso que Jesus nos proporciona o alimento espiritual e o alimento físico, que é o que a gente vê com aquela multidão. Jesus não queria que eles saíssem de lá alimentados somente espiritualmente, porque sabia que como eles já estavam lá há bastante tempo e o caminho era longo para que eles fossem percorrer, era grande, tinha crianças, mulheres. Então, ao certo ponto do caminho, por mais que eles estivessem alimentados espiritualmente, fisicamente eles poderiam acabar desfalecendo, passando mal, até mesmo desmaiando na metade do caminho. Então é por isso que Jesus quer que você esteja alimentado por completo. Mas não adianta que nós venhamos a alimentar somente o nosso físico e venhamos a deixar o espiritual sem o alimento que é necessário, que é a palavra de Deus. Porque a qualquer momento nós podemos acabar sendo confundidos pelas coisas do mundo, por falsas doutrinas, se nós não estivermos baseados na palavra de Deus, que é o que ele nos deixou, além do Espírito Santo que habita em nós, claro. Mas nós precisamos nos alimentar espiritualmente também. Não é só o nosso físico que necessita de alimento, o nosso espiritual também, para que nós venhamos a continuar firmes na presença de Deus, firmes no propósito e no centro da vontade deles. Nós necessitamos da palavra, necessitamos da oração também, claro, de orar, porque assim nós alimentamos nosso relacionamento com Deus, alimentamos e fortalecemos a nossa intimidade com Ele. Nós precisamos alimentar o nosso espiritual com a palavra, nutrir o nosso relacionamento com Jesus através da oração e o nosso físico com o alimento que ele nos proporciona todos os dias. E talvez você se pergunte, mas por que eu preciso tanto me alimentar com a palavra de Deus? Por que eu preciso tanto alimentar o meu espírito, o meu relacionamento com Deus? Porque assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para se desenvolver, para crescer, para se fortalecer, o nosso espírito também precisa. Nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que ele nos deixou, claro, para que nós venhamos a crescer. Crescer em quê? Em conhecimento da palavra.
para que nós venhamos a ser cada vez mais sábios e discernidos, saber o que Ele quer para nós, andar conforme a vontade de Deus. E isso nós só poderemos fazer se nós nos alimentarmos da palavra, se nós orarmos ao Senhor pedindo direcionamento. A gente alimenta tanto, mas tanto o nosso físico, que o nosso espiritual já não tem forças para continuar. E qualquer obstáculo que surge à nossa frente, a gente para, a gente desiste, a gente se deixa ser levado pela preguiça, pela procrastinação, pela falta de tempo. A gente acaba alimentando o nosso espírito com coisas que não vão edificar, com coisas que não nos convêm. A palavra de Deus vem nos dizer que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, nem tudo vai edificar o nosso ser. Não é que seja proibido de assistir, mas que a gente venha refletir. Aquilo vai alimentar o meu espírito, aquilo vai me fortalecer na presença de Deus, vai me aproximar de Jesus. Então, que a gente venha refletir, que a gente venha analisar qual parte do nosso corpo a gente tem alimentado mais, se é o físico ou se é o espiritual, ou se a gente tem mantido um equilíbrio, se a gente tem alimentado ambos, para que um não venha a ser alimentado mais que o outro. Se a gente alimentar mais a nossa carne, a gente não vai dar voz ao espírito, a gente não vai ouvir o espírito, porque o desejo da nossa carne vai acabar prevalecendo. Se a gente alimentar mais e mais nosso espírito, a gente vai conseguir dizer não para nossa carne. E por quê? Porque a gente vai estar alimentado, a gente vai estar baseado na palavra do Senhor. A gente vai saber o que Ele quer pra gente, como Ele quer que a gente viva, perdão. Como Ele quer que a gente viva, como Ele quer que a gente prossiga. A palavra de Deus nos direciona a viver conforme a vontade de Deus. Ele quer que a gente se alimente da palavra dele, alimente nosso físico também, claro, mas ele não quer que a gente alimente os desejos da nossa carne. Ele quer que a gente se alimente da palavra dele, que a gente alimente o Espírito Santo com o alimento que ele deixou para nós. Eu sei que muitas pessoas não têm acesso livre à palavra de Deus, mas graças a Deus nós temos livre acesso até o momento. Nós temos livre acesso à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não sofremos perseguições. Sim, nós sofremos, mas nós temos o conforto de chegar na nossa casa, se alimentar, ler a palavra de Deus, sem que alguém nos agrida ou nos leve preso. Nós temos acesso à palavra de Deus. Talvez você pense assim, mas eu não tenho Bíblia em casa. Mas você tem um celular, tem aplicativo da Bíblia, que dá para você estar baixando, para você estar lendo. E se você não souber ler, tem aplicativo da Bíblia em áudio também. Não deixe de alimentar-se espiritualmente, fisicamente também. Não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de orar, não deixe de sentir a presença dEle. Priorize alimentar o seu espírito, priorize buscar ao Senhor, priorize sentir a presença dEle, nutrir, alimentá-lo, o relacionamento com o Senhor Jesus. Não priorize as coisas que não vão te edificar, que não vão te aproximar de Deus. As coisas que te afastam dele, você não se aproxima, você não prioriza. Eu não estou dizendo que você não pode sair no final de semana, que você não pode assistir um filme. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você priorize quem te prioriza todos os dias, quem te acorda todas as manhãs, quem sopra em suas narinas para que você possa continuar respirando, te dando uma nova chance todos os dias. Então é isso, meus amores. Se esse conteúdo edificou vocês de alguma forma, que vocês possam estar compartilhando com alguém que vocês acham que também vai gostar, vai ser edificado, e que vocês possam estar se inscrevendo, deixando o like também para estar ajudando o nosso canal a crescer e alcançar cada vez mais vidas. E é isso. Beijos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!